Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta, mais uma vez, para mais uma aula de escola bíblica complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Todas as nossas aulas são comentários da revista de adulto, publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e todas essas lições nós comentamos em 10 tópicos. Por isso, a denominação de escola bíblica complementar. Queremos cumprimentar todos os nossos irmãos que nos ouvem pela rádio Farol FM 90.1, aqui em Maceió, Alagoas, todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas. Cumprimentar também os irmãos que nos ouvem pela rádio Web Capital, aqui de Maceió, e cumprimentar também a todos que nos assistem através do portal AD Alagoas. E aos nossos queridos irmãos que nos assistem também pelo YouTube, muito obrigado pela sua participação. A você que está conhecendo esse canal pela primeira vez ou que ainda não fez esse procedimento, eu lhe recomendo que se inscreva no nosso canal, porque aí você vai toda semana, a partir de segunda-feira, receber as nossas lições comentadas e você tem toda a semana para estudar até o domingo, ok? Então, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, que é muito importante para o canal, compartilhe os vídeos com o maior número de pessoas que você puder, pessoas que desejam ouvir uma palavra de Deus sadia. E também faça o seu comentário. Aí nos nossos vídeos tem um local onde você pode fazer o seu comentário. A todos os irmãos que nos assistem pelo YouTube, muito obrigado pelos mais de 20 mil inscritos neste canal, ao longo de 5 anos de muito trabalho e de muita dedicação. Muito bem, queridos, nós estamos comentando uma lição que foi elaborada pelo nosso muito indigno pastor Elianai Cabral, e nesse trimestre ele está nos brindando com esta lição, cujo título é Relacionamentos em Família, Superando Desafios e Problemas, com exemplos da Palavra de Deus. Nós sabemos que igrejas estruturadas só vão ser possíveis a partir de lares estruturados. Lares estruturados produzem igrejas estruturadas. Lares desestruturados produzem igrejas desestruturadas. E podemos dizer que nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso da nossa família. E também não construa seu ministério, não construa seu sucesso, sua carreira em cima dos entulhos da sua família. Então, meus queridos, cuidar da família é estar cuidando da igreja, porque a igreja é composta de famílias. Muito bem, já estudamos alguns assuntos ao longo desses primeiros meses de lição, ou o primeiro mês de lição. Nós estudamos aqui quando a família age por conta própria, foi a nossa primeira lição. A segunda lição, a predileção dos pais por um dos filhos. Terceira lição, ciúme, o mal que prejudica a família. Quarta lição, ídolos na família. E a quinta lição, que é a lição de hoje, motim em família. Eu gostaria de primeiro observar que quando nós chegamos em motim, nós já estamos com um acumulado de problemas. Irmãos, vejam que a primeira lição foi a família tomando decisões por conta própria. Depois nós tivemos aqui a predileção dos pais por um dos filhos. Isto aqui vai gerar inveja, vai gerar ciúme e lá na frente motim. Então, meus queridos, o motim já é um acumulado. A gente precisa ter muito cuidado, porque de repente um desses pecados, uma dessas ações maléficas, ela tem que ser eliminada no início, porque senão se configura aquilo, um abismo chamando outro abismo, um problema atraindo outro problema. Então, quando a gente vê aqui o motim, nós já temos um acumulado de coisas anteriores.
Motim em família. Motim tem o significado de insurreição organizada contra a autoridade, ou desordem ou revolta. Então, a lição de hoje, número 5 para 30 de abril de 2023, motim em família. O texto áureo nos diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Provérbios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Números capítulo 11, versículos de 1 a 7, depois capítulo 12, versículos de 1 a 8. Vamos então à leitura. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles, ou seja, uma mistura de povo, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que do Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Agora Números 12, de 1 a 8. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Nossa lição dispõe aí de uma introdução. Depois nós temos aqui 3 tópicos, O primeiro tópico vai falar sobre a influência negativa da murmuração. O tópico número 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E o tópico número 3, Moisés, um homem manso e humilde. E, por fim, então, uma conclusão. Esta é a nossa lição, que sempre digo, está muito bem comentada. Os irmãos devem ler cada tópico e, na hora da sua aula, deve explanar os tópicos, porque o aluno compra a lição para ir acompanhando a aula conforme aí a explanação do seu professor. Muito bem, os tópicos que eu vou fornecer aqui para os irmãos são tópicos que vão complementarizar o seu estudo. Ok, meus irmãos? Então, nós construímos aqui 10 tópicos. Há tópicos que não estão na lição, mas que
são tópicos que estão coerentes com o título da lição. O título é Motim em Família. É quando dentro da própria família, não é, há uma insurreição organizada, né? Ou uma desordem, ou uma revolta. Já aprendemos que isso já é um acumulado, não é, de outros tipos de pecados que vêm anteriormente. Muitas vezes o motim já é, não é, o problema culminando já no seu ápice, né? Então, motim em família. Em primeiro lugar, eu enumerei aqui. O motim cresce quando é alimentado. Esse tópico nós não temos aqui diretamente na lição, mas é algo que é verdadeiro, né? O motim, ele tem que ser alimentado. Geralmente é um grupo de pessoas que se reúne para se revoltar contra uma autoridade. E quando eu digo que ele é alimentado, é que muitas vezes as pessoas que participam desse motim, elas são aliciadas, são convencidas, ou muitas vezes são enganadas, conforme diz aquela colocação que nós fazemos aqui no nosso Brasil, né? É que essa pessoa entrou de gaiato no navio. Então, há pessoas, meus irmãos, que se envolvem em motim, se envolvem em confusão, porque isso vai sendo alimentado, né? Tanto alimentado por pessoas que vão convencendo, como alimentado pela própria situação que é vivida. Trazendo para a família, muitas vezes o motim cresce ou se estabelece por falta de disciplina na família, por falta de diálogo, por falta de explicação, não é? E muitas vezes os filhos se revoltam, não é? A nora se revolta, junta a nora com o filho, junta a nora com a mãe dela, e daqui a pouco a confusão está instalada na família, né? Junta muitas vezes o esposo com a esposa contra a sogra e o sogro. Então, meus queridos, o motim, ele cresce quando ele é alimentado. Muitas vezes alguém vai te procurar para se organizar, para muitas vezes arrancar um pastor de uma igreja, para prejudicar um irmão na igreja. Você, como servo do Deus Altíssimo, nunca vai poder se envolver em motim, até porque você lê Bíblia e você vê que quem se envolve nessas coisas, né, termina prejudicado. É um tópico que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o motim cresce quando é alimentado, é como a fofoca, né? A fofoca só anda porque encontra fofoqueiros pelo caminho. Um vai passando para o outro vai passando para o outro vai passando para o outro, e daqui a pouco chega lá na China, né? Muito bem. Segundo lugar, o motim brota de onde não se espera. Nós temos aqui, irmãos, na nossa lição, um exemplo aqui clássico, né? Que foi esse motim feito por Arão e Miriam. Certa feita, o nosso pastor presidente aqui em Alagoas, né, que ministra sempre uma palavra de Deus com muito conhecimento e com muita sabedoria, ele nos ministrou uma palavra e eu achei muito interessante, porque, primeiro, ele falou, né, e nós vemos pela Bíblia essa informação, que Arão era mais velho do que Moisés e que Miriam era 13 anos mais velha do que Moisés. E que Miriam, antes de Moisés nascer, ela já profetizava, né? São informações de tradições e etc. Então, meus queridos, Miriam e Arão, que eram mais velhos, vendo o irmão mais novo numa posição de liderança, não é? Eles se incomodaram com isso. Juntaram essa questão de Moisés ter se envolvido, casado com uma mulher cuxita, não é? E juntaram isso, que às vezes é só um pretexto, né? E já é um acúmulo de coisa, que foi a gota d'água para estourar o que já estava no coração de Arão e de Miriam. Então eles se incomodaram e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isto. Então, quando eu coloco aqui que o motim brota de onde não se espera ou de onde menos se espera, é que aqui nós vemos um caso clássico, né? São os irmãos de Moisés. Eu creio que Moisés, quando partiu com o povo do Egito, ele deve ter pensado assim,
Pode ser que os líderes das tribos não estejam comigo. Pode ser que os príncipes não estejam comigo. Pode ser que os cabeças não estejam comigo, mas o meu irmão e a minha irmã sempre vão estar comigo. Afinal de contas, eles são sangue do meu sangue. E não é, meus queridos e amados irmãos, que o motim brotou de dentro da própria família de Moisés. Então, isso nós temos que estar preparados, porque isso acontece na igreja. Você, muitas vezes, entra na igreja e você deixa as armas, né? Simbolicamente falando, você deixa as armas do lado de fora, você entra desarmado. Afinal de contas, ali dentro só tem pessoas remidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Ali dentro estão pessoas que dizem que têm o Espírito Santo dentro dela. Ali tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que têm dons espirituais e que dizem que vão morar no céu. Então você não espera uma traição, um motim, não é? Uma ofensa de dentro. E quando você menos espera, de onde você menos espera, né? Do seu melhor amigo, do seu esposo, da sua esposa, do seu irmão, como é o caso aqui. Houve esse motim pelos irmãos de Moisés, Arão e Miriam, e nós vamos ver lá também depois, né, com Coré, Datã e Abirão, que eram príncipes, irmãos. Esses príncipes eram homens da mais alta confiança de Moisés, por isso estavam estabelecidos à frente do povo. Mas eles se revoltam também contra Moisés. Então, de onde menos se espera, o motim brota. Vamos ver aqui a nossa introdução. Diz assim: nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família. Também vamos ver no primeiro tópico e no subtópico 4, que vai dizer assim, no capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita, que, por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Então, meus queridos, em primeiro lugar, o motim cresce quando ele é alimentado. Em segundo lugar, o motim brota de onde não se espera. Em terceiro lugar, o motim é uma insurreição contra a autoridade. Meus queridos irmãos, é bíblico. Eu tenho incentivado todas as igrejas que eu dirijo aqui em Maceió, eu sou um incentivador. Eu digo, irmãos, leiam a Bíblia toda durante o ano. Eu tenho falado aqui nos meus vídeos, né? E as pessoas que estão me ouvindo pelo rádio, né? Construam o hábito de ler a Bíblia toda, todo ano. Para nós que somos pastores, obreiros da casa do Senhor, que isso seja, irmãos, um compromisso moral, não é? De lermos a palavra de Deus. Muita gente peca, erra, toma caminhos errados, porque não conhecem a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus vai entendendo essas coisas, irmãos, vai se corrigindo, né? Porque a palavra, diz a Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O salmista chega a dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos a respeitar autoridades que estão sobre nós, né? Quem vive sem uma autoridade sobre ele, irmãos, vive na clandestinidade. Na igreja, nós temos pessoas que são constituídas com investidura espiritual sobre nós.
E alguém acha que obedece se quiser, se não quiser não obedece, se quiser fala mal da autoridade, não é? E muita gente boa está se dando mal, não é? Está vivendo tempos de maldição em sua vida, porque tem se insurgido contra a autoridade. Né? Você não é obrigado a estar com esta autoridade. Se você não pode se submeter, dê um abraço nesta autoridade e vá para um outro lugar. Agora, você não pode ficar no mesmo lugar, no mesmo ministério, na mesma casa, na mesma família, sem respeitar as autoridades que estão sobre você. O motim geralmente é uma insurreição contra a autoridade, e a Bíblia nos ordena, não é, a respeitarmos as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Eu estava ministrando uma aula ontem no curso preparatório de obreiros e estava falando como nós estamos vivendo dias difíceis, onde os pais não estão colocando limite nos seus filhos. E o filho chama o pai do que ele quiser, não é? Chama de você, não é? E chama palavrão com o pai, e dá chute no pai, dá tapa na cara da mãe, pinta e borda, e os pais ficam rindo, achando bonito. Não é? Essa criança não está aprendendo a respeitar o pai e a mãe, amanhã não vai respeitar o porteiro da igreja, não vai respeitar o pastor, não vai respeitar o seu patrão, não é? E muitas vezes vai para o exército. Aí chega no exército, ou ele respeita ou vai para o chilindró, né? Daqui a pouco está lá uma cadeia, 2 cadeias, 3 cadeias e depois é expulso a bem da disciplina, não é? Mas não é necessário que se chegue a esse ponto, né? Nós precisamos aprender com a palavra a respeitarmos a autoridade, irmão. Não é? Todas as pessoas que se insurgem contra as autoridades, elas têm padecido muito. Famílias que não respeitam seus pastores, obreiros que não respeitam seus pastores. E aí, para não dizer que nós estamos aqui debatendo, né, um tema, basta que você observe a história. Veja alguém que não respeita a autoridade, qual é o futuro desta pessoa. Né? Os que eu tenho visto têm mergulhado numa vida de fracasso, né, e de falência espiritual. O motim é uma insurreição contra a autoridade. Não interessa se Moisés era mais novo. Moisés foi constituído por Deus como uma autoridade. E quem não respeitou Moisés se deu mal. Amanhã entra Josué. Josué é autoridade. E quem não respeita Josué vai se dar mal. Então, é bom que a gente aprenda a respeitar as autoridades que estão constituídas sobre nós e constituídas por Deus. Quarto lugar, o motim pode se reverter contra os envolvidos. Aliás, irmãos, o motim sempre se reverte contra os envolvidos, né? A gente pode verificar, né, todos que se levantaram, se juntaram com Coré, Datã e Abirão, pereceram, né? E assim, em todo o motim, porque o motim, né, nós podemos dizer que ela também é uma obra da carne, o produto das obras da carne. O motim não vem de Deus. Né? Satanás, ele arregimentou uma terça parte dos anjos, né? Lúcifer. Né? E essa turma foi para o inferno, né? Está aí sendo reservado, né, para as cadeias, para a escuridão eterna. Né? Então, o motim, eu coloquei aqui pode, né, mas geralmente é quase sempre. Né? O motim pode se reverter contra os envolvidos, porque quando o motim se organiza, seja em família, seja no departamento, seja na igreja, esse motim se levanta para derrubar a autoridade, derrubar quem está sobre eles, né? E geralmente é um grupo de covarde, tá, irmão? Ele sozinho não tem coragem. Aí traz outras pessoas, ilude outras pessoas, né? Faz uma mágica, encanta outras pessoas. E as pessoas entram nessa canoa furada e daqui a pouco o tiro sai pela culatra para ficar bem entendido. Quinto lugar, o motim
tem como ingredientes a inveja, o orgulho, a incompetência e a deslealdade. Olha, irmãos, nesses motins, você vai ver dentro deles inveja. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente fica muito preocupado só com prostituição, com adultério, né? Parece que esses são os únicos pecados do mundo, né? Mas muita gente boa, meus irmãos, está caminhando para o inferno por causa do orgulho, por causa da inveja, por causa da deslealdade. Essas coisas que a gente parece que não computa como pecado, né? Mas eu costumo dizer que o orgulho, ele é o pai de todos os pecados. Anote esta frase que ela é muito interessante. O orgulho é o pai de todos os pecados, assim como a humildade é a mãe de todas as virtudes. Então, no motim, nesse aglomerado de revoltosos, né, nessa insurreição organizada, geralmente dentro tem esses temperos: o orgulho, a inveja, a incompetência e a deslealdade. É muito importante a gente observar isso aí. Sexto lugar, o motim é impulsionado pela murmuração. Geralmente começa por aí. E Deus não se agrada de murmuração. Eu poderia aqui, irmãos, citar muitas referências, né, de como o povo de Deus no deserto, na companhia de Moisés, o homem mais manso da face da terra, como eles sofreram, como eles foram prejudicados e, por fim, nem entraram na terra prometida por causa da murmuração, que a murmuração é uma reclamação ingrata, né? E a murmuração, se você chegar perto de murmurador, olha, se afaste, porque essa doença pega, tá, irmãos? Tem gente que vive de murmurar, ele é covarde, ele não fala na sua frente, né? Por trás, ele fica murmurando, né? Pelos cantos, pelos corredores, não é? Pelas esquinas, fica murmurando contra a obra, murmurando contra a família, murmurando contra o pai, murmurando contra a mãe, murmurando contra a sogra, contra a nora, contra o sogro, enfim. O motim é impulsionado pela murmuração. A sinopse do tópico 1, ele dá aqui uma posição muito interessante, diz assim: os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. Veja bem, os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. Então, o motim é o grande impulsionador. Aliás, o motim é impulsionado pela murmuração. Podemos dizer, então, que a murmuração é a grande impulsionadora para o motim. Vamos então, meus queridos irmãos, para o nosso sétimo tópico. O motim pode enredar inocentes. Tópico 2, subtópico 2. Vamos olhar esta observação interessante. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Irmãos, o motim é um veneno e ele pode enredar, pode laçar, pode conduzir inocentes, né, para a bancarrota, para a derrota. Porque alguém começa a organizar o grupo, não é? E daqui a pouco vai com a lábia e vai convencendo. Existem pessoas que, dizia um certo pensador, que existem pessoas que são conduzidas por um fio de cabelo. Você pega num fio de cabelo dele assim e leva para onde você quiser. Às vezes ele nem sabe por que está indo,
não tem uma consciência crítica, não tem um senso de avaliação e daqui a pouco, como nós dissemos, embarca na canoa furada. Então, muito cuidado, porque o motim, existem os cabeças, os maldosos que estão ali, e muitas vezes alguém que nem é tão mal, vamos dizer. Às vezes a pessoa está pensando até que aquilo é para o bem, e entra, e daqui a pouco vai se dar mal. E na hora que vem o prejuízo, não é? A canoa afunda com todo mundo que está dentro. Aquele que se diz inocente, aquele que diz que não sabia, eu achava que não era assim, não me explicaram direito, e daqui a pouco entrou de gaiato no navio. O motim pode enredar inocentes. 8º lugar, o motim nunca terá um futuro de paz. Pronto, estou colocando nunca, porque nunca terá. Primeiro que quando a gente se insurge contra a autoridade, quando a gente se insurge contra alguém que tem legalidade e legitimidade espirituais sobre nós, você está ofendendo a Deus, está desobedecendo a palavra, e você não pode ter um grande futuro diante disso. Primeiro tópico e subtópico 2 nos diz assim: depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, olha o prejuízo, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. Olha o futuro aqui, irmãos. Vamos ver a sinopse do tópico 2. A inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. Vai só olhando o futuro aí. Terceiro tópico e subtópico 3. Lá na frente diz assim: Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Então, meus queridos, o motim nunca terá um futuro de paz ou nunca terá um grande futuro. É bom que a gente atente para isso. Se nunca teve futuro, não tem futuro e não terá futuro. Por que embarcar nessa canoa? 9º lugar, o motim sempre promove divisão. O motim é uma praga, não é? Sempre promove divisão. Porque aquelas pessoas que se envolvem, irmãos, elas eram do grupo, não é? Veja que Paulo reprova a igreja de Corinto nesse quesito, porque lá tinha partidarismo. Um grupo dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Outro dizia, eu sou de Cefas. E outro dizia, eu sou de Cristo. O que era isso, irmãos? Eram grupos que eram formados. E como se organizavam esses grupos? Através de motim, né? De preferencialismos, né? Não, eu prefiro a Pedro. E ia arrastando gente para o grupo deles, né? O outro que era de Apolo ia tentando convencer que Apolo era melhor e terminava levando um grupo para lá também. E o outro dizia, não, nem Apolo, nem Paulo, né? O grupo bom é o de Cefas, o de Pedro. Aí arrastava outro grupo para lá, né? Então, o motim sempre promove divisão. Na melhor das hipóteses, né? O grupo que se levantou vai ser destruído e isso é uma divisão, porque você é meu irmão, eu sou o seu irmão. Ainda que alguém esteja envolvido no motim, aquele grupo faz parte dessa coletividade, né? Eles entraram por um caminho errado, por um caminho de fracasso, né? E de repente, né, vão perecer, que esse é o futuro, né? E nós vamos perder essas pessoas. Isso é divisão. E onde entra esse veneno, causa divisão. E nada, meus queridos irmãos,
enfraquece mais uma igreja, nada enfraquece mais uma família, nada enfraquece mais uma empresa, nada enfraquece mais um departamento, uma associação, seja lá o que for, de grupo de pessoas, nada enfraquece mais do que a divisão. Por isso que a Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, sem divisão, sem partidarismo, sem motim. Nossa introdução, ela tem uma pequena observação. Na sua segunda parte diz assim: a presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem para a desarmonia familiar. Então, isso aqui, essa desarmonia, muitas vezes implica em divisão. Muito bem, queridos irmãos. E por último, nosso 10º tópico, minha proposta aqui é ser bastante objetivo. Você está de posse dos tópicos. Posso aprofundar, pastor, esses tópicos? Pode. Posso buscar versículos bíblicos, respaldo na palavra? Pode, sem nenhum problema. 10º e último ponto. O motim geralmente reflete ingratidão. É incrível, irmãos, que muitas vezes as pessoas envolvidas no motim, elas são pessoas ingratas. Foram beneficiadas, foram privilegiadas, foram recompensadas, foram valorizadas e muitas vezes a resposta que dá é ingratidão. Por isso, nós sempre dizemos que não há sentimento mais nobre do que a gratidão e não há sentimento mais vil do que a ingratidão. Primeiro tópico e subtópico 3, nós temos aqui uma pequena observação. O povo começou a murmurar contra o maná. Olha, irmãos, que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Parece uma brincadeira, O maná, o pão que descia do céu. Tem uma versão que diz que o povo chamou o maná de vil, esse vil maná. A comida que Papai do Céu mandava para alimentar o povo, eles estão desprezando, irmãos, e estão valorizando a comida do tempo da escravidão. Então, há muita gente que se esquece de onde Deus lhe tirou e se esquece onde Deus lhe colocou. Se nós não fizermos esse link de onde saímos e onde estamos, nós nunca vamos ser agradecidos a Deus. Então, pessoas recebem tantos benefícios, muitas vezes foram ajudadas por você, e a resposta que eles dão é de ingratidão. Esses formadores de motim, você pode olhar, eles não reconhecem o que eram e onde estão. E por não terem esse conhecimento, esta visão, por não terem esse reconhecimento, eles vão se juntar e muitas vezes montar motim, porque muitas vezes querem tomar a posição da sua liderança. E essas pessoas, você pode escrever, eles nunca se conformam. Tudo que você der para eles, eles nunca estarão satisfeitos. Eles vão querer ser mais. É aquela história de que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus e só Deus quis ser menino. Então, meus queridos, que Deus nos ajude e que encha o nosso coração. Como dizia o nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos, é bom ter uma mente lembrada, um coração humilde e uma alma agradecida. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.